Que nunca falhe. Tá falhando aqui? Ei, Lampião. E aí, Lampião? Que nunca acabe. Arriba, abaixo, al centro, volta pra dentro. Cachaça Matuta! Alô, Júnior, alô, Germana. Cachaça Matuta, nossa Paraíba. Viva a Paraíba. Viva a cachaça do Brasil. Só aguardando aqui o nosso querido convidado de hoje. E aí, turma, tivemos Community Shield hoje. Vitória do Arsenal em cima do Liverpool nos pênaltis. Estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo, por favor, fale se o áudio está bom. Aguardando hoje o bate-bola é torcedor Leeds United. Já chegou aqui o meu querido Mauro. Então vamos falar. O som não tá atrapalhando não, né? O som de fundo, já já eu abaixo. Vou chamar aqui o convidado. Vamos resenhar hoje, uma resenha boa. Opa! Fala, Guto, beleza? Tudo bom? Deixa eu tirar o forró aqui que eu fico meio animado já. Tudo certo. E aí, meu querido Mauro, desde já, prazerzão aí. Prazer é meu, topar cara. dessa live no sabadão. Me desculpe pelo furo de ontem, mas eu acho que foi problema. até bom, né? Foi. Eu tava cheio de trabalho para fazer ontem também, então para mim ficou melhor hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado pessoal do Bate-Bola Inglês. Obrigado ao Guilherme que está cedendo a página Leeds United Brasil para a gente estar podendo conversar e vamos falar de futebol. Show de bola, desde já. Vamos, deixa eu jogar aqui no programação, porque aí eu vou pôr no YouTube, então vamos começar. Massa. E começamos o bate-bola torcedor com o Mauro, do Leeds United. Ele falou para agradecer o nosso querido Guilherme aí por estar disponibilizando a página. Muito obrigado, meu querido Mauro, desde já. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu vi algumas lives dos outros torcedores, dos outros clubes e falar de uma paixão minha que é o Leeds. Então eu estou muito feliz, ainda mais nesse momento, né? Depois de tanto tempo longe da Premier League, é uma satisfação muito grande. Pois é, e você, né, é daqueles torcedor que torce faz tempo pro Leeds. Deixa eu ver essa camisa aí. Sofro há muito tempo. Levanta assim, essa é bonita aí, essa aí eu não tinha visto. Essa é a uniforme 2 do ano da última temporada, né, da temporada do acesso. É uma das últimas camisas da capa, que a capa fez pro Leeds. É bonita, diferente, né, cor chumbo e rosa, uma combinação que quase ninguém imagina que daria certo numa camisa de time de futebol. E tem a badgezinha do centenário, né, que no ano passado a gente completou 100 anos, o Leeds completou 100 anos, então essa é bem especial. E foi a camisa do acesso, né? Então é a camisa que a gente guarda com carinho. Legal, mas desde já, meu querido Mauro, vamos começar pelo início, assim. Como foi que veio essa paixão aí para torcer pro Leeds? Desde quanto tempo você torce? Como é que você envolveu aí a torcida com a página, trouxe torcedores aí? Que é uma comunidade forte, né? Rapaz, então, olha, eu sou um cara velho, né? Eu sofro há muito tempo já. Então, a minha ligação com o Leeds ficou muito forte naqueles anos. Acho que a maioria das pessoas que já tem um pouco mais de idade, que acompanha futebol há mais tempo, se lembra daquele time do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, que fez muito sucesso, brigava sempre pela ponta na Inglaterra, né? E fez muito sucesso nas campanhas europeias, né? Foi semifinalista da Copa da UEFA, foi semifinalista da Champions League. Então, aquela foi o período que eu comecei a acompanhar futebol de fora também. Então, É aquele time que tinha o Alan Smith, Viduca. Isso. Era o time do Smith, do Kiel, do Viduca, Dominique Matteo, Keane, Nigel Martin, era o Rio Ferdinand, né? Depois o Woodgate. É um baita time que chegou, foi semifinalista da Copa da UEFA em 2000, foi semifinalista da Champions League em 2001.
E foi quando eu comecei a acompanhar mais de perto. Só que eu lembro, porque eu, como sou um pouco mais velho, eu lembro de assistir um programa que se chamava Placar Eletrônico, que passava depois do Fantástico na Globo, isso em 91, 92, e passar os gols do Leeds campeão inglês da primeira divisão, o último campeão inglês antes da era Premier League, com Cantona, né? Era um time que marcou também, porque ele subiu da Championship para a primeira divisão, né, para a Division One na época, ficou um ano na Division One e no ano seguinte foi campeão. Então eu tenho lembranças daquele time, lembranças bem esparsas assim daquele time de 91, mas que eu comecei a acompanhar mesmo a partir do final dos anos 2000, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, na verdade, minha história com o Leeds é muito triste, porque a gente chegou perto, mas não ganhou. Né? Chegou perto de ganhar a Copa da UEFA, não ganhou. Chegou perto de ganhar a Champions League, não ganhou. E dali para frente foi só para baixo, né? Então eu acompanhei toda a derrocada, a queda para a Championship, a queda para a League One, a perda de pontos, 3 anos na League One, a volta para a Championship e depois um hiato aí de quase 10 anos de campanhas medíocres, né? Porque aliás, eu gostaria de deixar isso bem claro. Há uma injustiça muito grande cometida pelos torcedores que acompanham a Championship de chamar o Leeds de pipoqueiro. Porque é um time que tem uma visibilidade muito grande, né? É um time que tem uma torcida, tem uma tradição muito grande, assim como o Nottingham Forest, por exemplo, né? Só que eu falei, cara, como que podem chamar o Leeds? Então ele sempre ficou na evidência de, talvez, será que vai subir? Será que vai subir? Mas, cara, nunca chegou nem perto. Esses anos de Championship, antes do Marcelo Bielsa, foram ridículos, foram medíocres. A gente chegou perto uma vez do playoff, não foi nem perto de subir, foi perto do playoff. Eu falei, cara, como que a gente pode pipocar se a gente não tá nem brigando com nada, né? Enfim, e aí depois do Bielsa as coisas finalmente se acertaram e a gente tá de volta. Ah, que da hora. Então quer dizer que foi por causa do Fantástico. Eu lembro, as lembranças que eu tenho é daquele time que foi campeão na primeira divisão, mas que eu comecei a acompanhar mesmo, e eu lembro que me chamou a atenção naquele time, que me chamava a atenção naquele time, eram os jogadores australianos, né? Era o Harry Kewell e o Mark Viduka, que eram espetaculares, depois vieram daquela geração da Austrália que foi para a Copa do Mundo de 2006, né? E que tinha o Cahill e tinha outros jogadores, tinha o goleiro que eu esqueci agora, que jogava no Portsmouth, se eu não me engano. James, né? Isso, acho que é. E é um baita de um time, né? E os dois eram espetaculares, né? Então, e aquele time, e tinha o Alan Smith, que era menino da casa, menino do time, enfim. E era um time, assim como o Valência, que foi o time que nos tirou da semifinal daquela Champions League, era um azarão, ninguém apostava no Leeds para chegar, né? E aquilo, e eu, né, acabou me chamando a atenção e eu me encantei pelo time e tô aí sofrendo até agora. Legal, da hora. Você já viajou assim pra fora pra ver alguns jogos do Já. Leeds? Já? Já, Conta já. aí um pouco dessa experiência aí, quando foi, como foi. Eu fui passar minhas férias na Inglaterra em 2013. E aí, óbvio que eu deixei tudo programado para conseguir ver um jogo, né, em Elland Road. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei hospedado na casa do pessoal, né, que mora lá, pessoal que mora na Inglaterra, e eles falaram, sabiam que eu gostava muito de futebol, e sabiam que eu gostava muito de música, e falaram, aqui em Londres tem muito show, né, e tem futebol aqui, né, nas cidades que tem uma maior quantidade de times do mundo, né, se você quiser, veja. E aí eu lembro que o lugar que eu estava hospedado fica a umas 3 quadras do Emirates, do estádio do Arsenal, né? E aí o pessoal falou, vai ter, aqui nós estamos bem pertinho do Arsenal e tal. Eu falei, não, eu quero ir num jogo, eu já programei, tá tudo certo. Legal, é aqui e tal. Eu falei, não, eu quero que vocês me digam como é que eu consigo chegar de metrô até a estação de trem, aquela estação de trem do Harry Potter lá, porque eu preciso pegar um trem para Leeds. Aí os caras, o que você vai fazer em Leeds? Eu falei, eu vou no jogo. Eu falei, mas tem Arsenal e Napoli pela Champions League amanhã aqui. Eu falei, não quero saber, eu quero ver Leeds e Bournemouth lá em Leeds. E eu fui, passei o dia na cidade, conheci um pouquinho assim, e passei mais o dia no estádio mesmo.
E foi sensacional, foi uma das melhores experiências da minha vida. E foi muito legal, porque o sotaque o sotaque do interior da Inglaterra é muito complicado de entender. Eu me viro muito bem em inglês, me viro sem problema nenhum. E o sotaque do britânico do interior é desgraçado de difícil de entender. Então eu tinha muita dificuldade de comunicar com os caras. Então eu cheguei lá, tava na cara que eu não era britânico. E aí eu comecei a conversar, eu passei o dia inteiro nos arredores do estádio, fiz a tour e tal, conheci todos os negócios lá. E os caras, porra, de onde que você é? Eu falei, meu, eu sou brasileiro. Aí os caras, não, você tá zoando, cara. O que que você tá fazendo aqui? O que que um brasileiro tá fazendo numa terça-feira à noite para assistir Leeds e Bournemouth, um jogo que não valia absolutamente nada, porque os dois times estavam mal, não foi o Bournemouth que subiu e o Leeds estava naquela que não saía do lugar. E aí os caras, eu vi meio que atração, assim, os caras chamavam assim, olha, tem um brasileiro aqui que torce, vem pra cá. Aí, porra, fiz amizade, tirei foto com o jogador, ganhei cerveja, ganhei caneca, ganhei cachecol. Eu virei meio que atração dos caras, porque os caras não acreditavam, assim, como assim? Aí tem uma frase que as torcidas do Leeds sempre falam, né, que quando a gente é lembrado, e na maioria das vezes não é bem lembrado pelos outros adversários, que é "We're not famous anymore", né? E aí os caras falavam, tipo, "We're not famous anymore". Um cara veio do Brasil pra cá pra assistir o jogo da segunda divisão da Inglaterra e a 3 quadras dele tava tendo Arsenal e Napoli pela Champions League. Eu caguei pra isso, não quis nem saber. Teu time de coração, tu vai acompanhar qual? Exato, lógico, eu fui ver meu time, sem Pô. dúvida nenhuma. E fui muito feliz, foi legal pra caramba e eu dei sorte porque a gente ganhou por 2-1. Isso aí, eu ia perguntar isso. Tu é pé frio ou pé quente? O seu time Não, ganhou pé ou perdeu? quente. Pé quente. Perdemos um pênalti ainda, mas ganhamos por 2-1. Ai, muito bom, muito bom. Meu querido Mauro, você falou bastante, assim, você pôs a ênfase no Bielsa, né? Que Muito. ele veio e mudou o patamar do time, que o time não é que era pipoqueiro. Tipo, vamos dizer assim, deu aquela pipocada na temporada passada, Sim, mas vamos dizer assim, que o time sentiu a pressão. sim. Na Depois de verdade, muitos anos, né? na verdade, Guto, a verdade é que esse time, esse elenco é ruim mesmo, né? Entre aspas, né? É verdade, não é sério. Eu falo isso, não falo brincando, não. Esse elenco, a maior parte desse elenco, é o mesmo elenco que com o Thomas Christensen e com o Paul Heckenbottom, 2 anos atrás, 3 anos atrás agora, foi 13º lugar, né? E boa parte dele tinha sido o elenco do Gary Monk um ano antes, que quase chegou nos playoffs, tinha tudo para chegar nos playoffs, era o favorito a chegar nos playoffs, e aí sim pipocou mesmo, tinha que fazer, sei lá, 3, 4 pontos em 3 jogos e perdeu todos, sabe? Então esse elenco é muito limitado até para Championship, mas aí tem o toque do cara, né? O Bielsa é um cara especial, é um cara diferente. Quem acompanha futebol sabe disso. Ele não é um cara que ganha títulos, ele não é um cara que tem uma carreira de vitoriosa como os discípulos dele, né? O Guardiola, o Sampaoli, mas ele é um cara que faz jogadores, ele forma jogadores, ele tira o melhor dos caras. Então ele fez um elenco de 13º lugar de Championship ser o que aconteceu nas 2 últimas temporadas. A primeira bateu na trave, é o que eu costumo dizer, se aquele jogo contra o Derby County é repetido mais 90 vezes, o Leeds ganhava 91 vezes. Foi aquele jogo, é por isso que o futebol é legal do jeito que é. Foi aquele jogo, naquele dia, o Mason Mount estava com o diabo no corpo, o Kiko Cassilha falhou e a gente perdeu, né? Seria um bom confronto contra o Aston Villa em Wembley na final da Championship. Mas nesse ano, nessa última temporada, para comprovar o tamanho da importância do Bielsa para a equipe, não teve para ninguém. Nós atropelamos a Championship. Eu sou um cara que tem uma memória muito boa para coisas muito porcarias que não me levam a nada. E eu tenho estatísticas também absolutamente inúteis. Eu tomei o cuidado de perceber que nessa temporada da Championship o Leeds tirou pontos, pelo menos um ponto, de todos os adversários.
Ele nunca perdeu, nunca, não teve nenhum time que conseguiu vencer 2 vezes o Leeds. Então, pelo menos um empate, que acho que foi o pior resultado contra o Sheffield Wednesday que a gente teve, um empate, uma derrota, a gente conseguiu ponto de pelo menos pelo menos um ponto de todos os adversários. E isso é o Bielsa, né? É um cara que transforma jogadores, que exige dos jogadores, que faz esses caras muda a mentalidade deles e acontece, o que no mundo do futebol conhece como o Bielsa Effect, né? Que é o que ele já fez no Chile, quando ele treinou a seleção chilena, e o que ele fez mais recentemente no Atlético de Bilbao, e que ele fez em Leeds. Eu costumo dizer que se essa temporada da Premier League for um fracasso, a gente ficar pior que o Norwich, cair em último lugar, o Bielsa ainda tem moral na cidade, porque ele resgatou mais do que um clube, mais do que um time. Não, é porque na hora que tu falou do Norwich, ele entrou. Ah, desculpa, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. É só um exemplo. Porque foi o último que caiu em último, né? Não temos o que falar. O Bielsa, ele resgatou mais do que ele resgatou um time de futebol para ser campeão da Championship, ele resgatou o orgulho de uma cidade, e uma cidade grande, uma cidade que precisa ter um time na Premier League, né? Nada contra cidades menores, times menores, de região metropolitana, que a gente sabe que tem o West Brom, tem o Brighton, que é pequenininho, o Bournemouth, que é uma cidade pequenininha, o próprio Norwich, que é uma cidade também que não é tão grande, mas uma cidade como Leeds, que é a terceira maior da Inglaterra, ficar de fora de um time tricampeão, né, pesa muito. Então, o que ele fez foi muito mais do que levar um time para a Premier League. Ele resgatou o orgulho. Também, né, meu querido Lógico, né? Sim, né? Chega de rivalizar com o Huddersfield, né? A gente quer jogar com o Manchester United de novo. Quer ter a briga das rosas, né? Exato, a gente quer disputar isso de volta, né? Ainda que seja uma briga muito desigual, e é evidente que eu não posso ser maluco de imaginar que dá para bater de frente, porque não dá para bater de frente com nenhum dos Big Six, mas que pelo peso histórico ainda tem mais esse aspecto da Guerra das Rosas e tudo mais, de ser cidades muito próximas. Eu acho que vai ser bem legal. E a gente tirou eles da FA Cup da última vez que a gente se enfrentou, então vale a pena. Legal. Mas então, voltando ao início assim da temporada, beleza, a gente sabe como o time terminou, o time conquistou o título com o pé nas costas, mas aí o time vinha de uma eliminação nos playoffs e se iniciava novamente com o Bielsa. Qual era a sua perspectiva, assim? Você tinha essa noção que o time iria vencer o campeonato do jeito que foi? Olha, eu era absurda. Quando o Bielsa renovou, que é a primeira, aliás, a gente ainda está esperando que ele renove, porque ele está lá, está contratando jogador, mas não assinou no papel para treinar o time na Premier League ainda, né? Mas enfim, tudo indica que ele vai continuar pelo menos mais essa temporada. Então a primeira expectativa era que ele renovasse, né? Quando ele renovou, eu vou falar que eu fiquei bastante tranquilo, assim. Porque como eu falei, eu sabia, não era só... né, a gente sabe que teve o jogo contra o Derby, foi um desastre, aquilo lá foi um desastre. Mas pelo que o Leeds vinha jogando na temporada inteira, a gente sabia que o trabalho não ia ser jogado fora. Porque a diferença do que era antes para o que foi depois do Bielsa era muito grande, né? O Sheffield United e o Norwich subiram, só que nós vencemos eles nos 2 jogos fora de casa. Nós metemos 4-1 no Norwich e ganhamos de 1-0 do Sheffield United. Então, a briga ali... Claro, o Leeds perdeu ponto porque acabou acontecendo. Mas o futebol jogado era muito consistente. Então, a gente sabia que se ele continuasse para mais uma temporada, não cometesse os erros que ele sabe que foram cometidos na temporada anterior, renovar, usar melhor a janela de janeiro, contratar as posições certas, parar de tomar gol. Ele sempre falou isso. Ele falou pra gente subir na temporada, né, essa última, precisa parar de tomar gol, precisamos ter um pouco de sorte também. E aí contratou certo, substituiu certo, reforçou, manteve a base. Os caras compraram a ideia, correm por ele, porque ele demanda muito fisicamente desses jogadores. E aí, no fim das contas, a gente acabou levando um fator sorte que ninguém gostaria de levar.
porque o fato de ter tido a parada do time ter ficado 3 meses sem poder jogar, renovou esses caras fisicamente. Né? O que aconteceu no ano passado de ter o colapso físico deles, porque ele exige demais, o Bielsa exige demais jogadores, não aconteceu esse ano. A gente voltou para jogar 9 jogos, perdemos o primeiro na reestreia contra o Cardiff, empatamos com o Luton e vencemos todos os outros. Né? Não, tanto que eu lembro que eu ficava, nesse último mês, aí, acompanhando a Championship, e ficava muito brabo com os caras falando, porque o Brentford é o melhor time da Championship. E não é, cara. O Leeds vai atropelar todos eles. E ganhou com autoridade por causa disso. Então a gente levou um pouquinho de sorte, porque a parte física ajudou, né? A gente conseguiu recuperar, e aí não teve. Eu nunca deixei de acreditar. Sempre fui muito confiante e no fim das contas deu certo. E nessa temporada aí, a gente sabe que o principal nome do time é o Bielsa e tal, mas em questão de jogador, quem você destaca os pontos que levaram o time para a Premier League? Do time que subiu? Isso. Não é muito difícil responder essa pergunta. Ele acertou a defesa e a gente deu muita sorte de ter o Ben White com a gente. Né? Um achado, uma joia, um menino do Brighton, esquecido, o terceiro zagueiro do Brighton, veio emprestado, veio substituindo o Jansson, que não é fácil, que é um bom jogador, é um baita jogador, jogou Copa do Mundo, mas é um cara complicado. Eu sei que, né, a gente sabe que o que fez com que o Jansson tivesse saído do time foram questões comportamentais, questões que não tem a ver com o futebol dele, porque bola ele tem de sobra para jogar. Então o Ben White veio, um menino muito novo, e encaixou. Ele fez o Cooper melhorar, que não é um baita de um zagueiro, é um zagueiro bem do mediano. Né? Ele acertou aquilo ali. E aí, somado a isso, o Jack Harrison subiu demais de produção, o Guardiola insistiu para que ele ficasse mais uma temporada no Leeds, porque evidentemente ele não tem espaço no Manchester City, e ele cresceu demais. E o Pablo Hernandes, que é, eu acho que para mim, o símbolo não só dessa subida, mas da reconstrução do Leeds nos últimos 5, 6 anos, que é um cara diferenciado, é um cara que para a Championship ele está num nível bastante acima, e ele carregou o time nas costas, falou vamos, então... Camisa 10. E o bom desse time do Leeds, que, por exemplo, se você perguntar, o West Brom que subiu, pô, eles têm o Matheus Pereira, que é um cara que é um craque, que é um cara um pouco acima, tem baitas atacantes. O time do Leeds, por ser esse mesmo coletivo que não vinha bem das últimas temporadas, o forte dele é o grupo mesmo. Não tem um ou outro cara que seja tipo, muito destoante. O Hernandes é claramente o melhor jogador, né? Mas não tem um cara que seja baita de um jogador. Prova disso é que os gols do Leeds foram todos diluídos. Todo mundo fez gol, o time inteiro titular fez gol na temporada. E o atacante que é para fazer mais gol não fez tantos gols assim. O Bamford terminou com 16, 17 gols. Então o forte desse time era o coletivo, né? E acabou dando muito certo. E é a aposta para a Premier League, isso está bem claro. Entre tentar o que o Aston Villa tentou na temporada passada, que quase deu errado, porque né, ficaram muito perto de cair, e o que o Sheffield United fez, está muito claro que o caminho que o Leeds vai seguir para a Premier League é o caminho do Sheffield United. Perder poucos jogadores, manter o grupo, reforçar pontualmente e vamos encarar. Não tem o que fazer, tem que encarar. Vai até de encontro à minha próxima pergunta. O que você espera do Leeds na próxima temporada? A gente vimos que hoje, né, fechou com o Rodrigo Moreno, né, o brasileiro / espanhol, né? Isso. E também estava muito sendo visado o Arthur Cabral e outros nomes. Sim. Realmente precisava de um atacante, como você Sim. falou, que precisava de um camisa 9, já que o menino não foi tão consistente em aproveitar as chances que teve. Uhum. Realmente é uma posição carente para o Leeds. E o que você espera, né? Eu até fiz a mesma pergunta. Desculpa, Mauro. Eu até fiz a mesma pergunta para o menino do Aston Villa, do Fulham, do West Brom. Dos 3 times que subiram. E eles foram bem, do West Brom,
E eles falaram, a gente, de princípio, é subir, é se manter, porque é muito difícil, porque tem esse encontro de que bate e volta, bate e volta. O menino até do Aston Villa, que a gente fez a entrevista na quinta-feira, ele falou isso. Se a temporada foi ruim, mas depois que acabou a temporada foi boa, porque a gente se manteve na Premier League, independente dos percalços, é aprender com os erros, né? Sem dúvida. Desculpa aí estar te cortando, mas... Não, fica à vontade. Eu falo demais, já vou avisando que eu falo muito, já deve ter percebido. Não, mas tá certo, o foco aqui é o Leeds. Então, Mauro, a minha expectativa particular é me divertir, porque eu espero por isso há 16 anos. Né? Eu estava comentando com o pessoal, eu participo de alguns grupos do Leeds no WhatsApp, até um abraço pro pessoal que tá assistindo aí. Falei, cara, porra, há 10 anos atrás eu ficava no Google procurando rádio em Tranmere, rádio em Wycombe, sabe? Porque não tinha TV, jamais, de jeito nenhum, achar um troço desse, né? Para acompanhar o Leeds na League One era difícil demais, era um absurdo. E eu falei, cara, agora a gente roeu muito osso, agora que tem o filé mignon, eu quero aproveitar, né? Tendo o jogo toda semana na ESPN, falei, pô, agora vem a parte boa. Então a minha expectativa é me divertir muito. A expectativa do clube é evidente, é se manter. Seria um absurdo falar qualquer outra resposta, né? Assim como dos outros clubes, do West Brom, do Fulham, do Aston Villa, que se manteve perto, do Brighton, times que ficaram ali, do Burnley, que ficaram orbitando perto da zona de rebaixamento. O objetivo do Leeds é se manter na primeira divisão, não tem dúvida nenhuma, não vou ser louco de dizer que a gente vai bater de frente com os outros times mais à frente, mas que estão mais preparados. Então, se preparar, o projeto é bom, né? O Radrizzani, que é o dono do clube, é um cara que botou ordem na casa, tem boas ideias, ele tem, junto com o Vitor Horta, que é o diretor, né, de futebol, ele tem um planejamento que não envolve só o clube profissional, né, não envolve só o time profissional. O Leeds é um dos times que mais reforça jogadores da base, tanto que nessa janela foi contratado mais gente para jogar nos times Under 21, o Sub-18, o Sub-21, do que nos times do elenco profissional, né? Então, o projeto é consistente e tem tudo para dar certo. Agora, o objetivo principal é se manter para conseguir ter manter o ganho da televisão para o ano seguinte e aí sim, depois de estabilizar pelo menos umas 2 temporadas na Premier League, tentar coisas maiores que condizentes com o tamanho, com o peso da nossa camisa, né? Eu acho que o principal problema do Leeds talvez vai ser o ego do técnico, né? Na verdade, o Bielsa é um cara muito imprevisível, né? Só que eu acho... ele é um cara muito imprevisível, tanto que eu falei, eu tenho certeza que ele não assinou ainda o contrato para treinar o time nessa próxima temporada, porque é notório que ele dá um caderno de exigências para o clube e falou, é isso aqui. O que aconteceu na Lazio, por exemplo, quando ele foi para lá, né? Ele entregou o caderno, os italianos ficaram, não, vamos lá, vamos fazendo e tal, não sei o que. Ele chegou e falou, cadê? Os caras, não, tá aqui, tá indo, mais ou menos. Falou, tchau, um abraço. Esse é o jeito dele, né? Ele exige as coisas. Então, só que há uma vontade dele ficar e há uma vontade do clube permanecer. Então, eu tenho certeza que os dirigentes estão fazendo de tudo para cumprir com essa lista de exigências dele, para que ele fique. E o fato dele ter essa personalidade já faz com que o clube nem busque jogadores que saibam que vão entrar em conflito com esse tipo de jeito dele, né? O Leeds não vai trazer, eu lembro que quando a gente subiu agora, começou a ter, óbvio, milhares de especulações, né? E eu vi umas especulações absurdas, tipo Cavani. Eu falei, esse tipo de jogador, o Bielsa não quer perto dele, ele não quer um cara que sabe que o ego dele é complicado, ele quer operário da bola. Ele quer um cara que vá lá, vá suar sangue, vá fazer tudo aquilo que ele mandar, não que ele seja a estrela,
mas o trabalho a metodologia de trabalho dele é muito pesada. Então você ter um cara, um medalhão, um figurão, é muito mais fácil de você conflitar, né? Isso aí é aquela coisa, é o Bielsa. Ele pode dar muito bem e de repente abandonar o barco. Eu espero que ele não faça isso, porque ele é bem querido na cidade e ele se deu muito bem, né? É um dos trabalhos que eu julgo da carreira dele de maior sucesso e de maior empatia. Assim, ele, assim como ele é amado em Bilbao até hoje, ele já é amado em Leeds, tanto que, como eu falei, se a gente for rebaixado em último lugar, não vai apagar o tamanho da importância do que ele fez para a cidade, né? Do que ele fez para o clube. Ele tem que conseguir esse meio termo, né? Que ele não é um técnico que fica bastante tempo nos clubes. Exato. Então, se ele conseguir esse termo, onde o Leeds ele já tá duas, três temporadas no Leeds, conseguir essa, e sem falar que vai ser super interessante os confrontos dos técnicos. Muito, muito. Eu acho que o que motiva ele também a querer ficar é ele, particularmente, se testar no melhor campeonato do mundo, né? Ele querer se testar numa Premier League, num campeonato que o mundo sabe que é o mais visado, que é onde rola mais dinheiro, os melhores jogadores, a liga mais organizada, ele ter esse teste, né? Ele pessoalmente querer ver como que ele se coloca frente a caras como o Guardiola, como o Klopp, né? Como o Mourinho. Então, e também... E a nova geração, né, também. Exato, e ver esse confronto, né, com o Arteta, de novo com o Frank Lampard, né, que particularmente é um confronto em que eu espero muito, inclusive desejo demais que a torcida já possa estar no estádio, porque ele merece. Fat Frank merece. Ele merece uma recepção bem boa. Bem boa, depois do que ele fez quando ele treinava o Derby County, ele merece uma recepção bem gostosa em Elland Road. Lembrando que hoje teve o jogo Brighton e Chelsea, né? E Arsenal e Chelsea, né? Não. Arsenal e Chelsea. Não, teve Brighton. Não, Brighton e Chelsea. O amistoso, né? Sim, eu confundi Arsenal e Liverpool. Não. Aí foi testado 2.500 torcedores no estádio para ver como essa adaptação, até para ter essa volta, saber, né, como que é. Sim. Deve ter. Eu espero, eu confesso que eu não lembro quando que a gente enfrenta o Chelsea em Elland Road. Eu vi a tabela por cima, eu só vi a estreia, e a estreia já é um absurdo de difícil, então me ative só a ela. Mas eu espero que quando a gente enfrentar o Chelsea em Elland Road, a torcida já possa estar de volta. Show. Eu depois de... Assim, não, deixa eu voltar. Você falou da pandemia e tal. Como que você enxergou a pandemia no futebol, assim? Você deu... Agora, mais você mesmo. O que você acha que melhorou? O que você acha que piorou? Você acha que foi certo essa volta? Ou tinha que esperar mais? Como que você enxerga, assim? Como você, torcedor, vê isso? Cara, olha, eu acho que era absolutamente necessário parar, não tinha como não suspender as competições todas, né? E a volta é uma coisa muito complicada, né? A gente sabia que na Europa a situação estava já num estágio bem diferente do que estava aqui no Brasil. Particularmente, eu não concordei em nada com nenhuma volta de nenhum jogo do campeonato aqui na América do Sul. Eu acho um absurdo, porque a maneira como a gente está conduzindo não só a toda a crise sanitária que veio por conta da pandemia, não dá respaldo seguro para que a gente possa estar pensando ainda em Campeonato Brasileiro, em Libertadores e em outras coisas. E como o futebol brasileiro é uma coisa que não me interessa, pessoalmente eu não tenho o menor interesse em futebol brasileiro, eu discordo. Na Europa é um pouco diferente porque eles já estavam, né, além de eles terem uma consciência e lidarem com o problema de um jeito diferente, eles já estavam num estágio que permitiu que isso pudesse acontecer com todos os protocolos, né? Que bom que foi um país que é exemplo, que é a Alemanha, que deu o primeiro passo para os outros poderem ver como é que vai ser.
né? E eu acho que a realidade que a gente vai ter enquanto não houver uma segurança de uma vacina, alguma coisa assim, vai ser desse jeito, né? Infelizmente não tem o que fazer. É jogo assim, com limitação e tudo mais, testando toda hora para torcer para que não tenha nada de pior. Mas é evidente que se tiver um pico de novo da doença, alguma coisa assim que faça com que todo mundo tenha que se recolher em casa, o futebol vai ser suspenso, porque é o que tem que acontecer mesmo. Como tem um cronista esportivo aqui do Paraná, que ele costuma dizer que, e eu acho que o Mauro César Pereira já falou isso na ESPN também, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Então, isso com certeza está em segundo plano, perto do que a gente está vivendo. Mas, né, enfim, não é do jeito que todo mundo gostaria. Eu imagino que se eu, falando do Leeds voltando, né, se eu morasse na cidade, eu ia ficar muito puto por não poder estar nos estádios vendo essa volta, mas é o jeito que tem que ser, é o jeito que dá para ser, então vamos desse jeito até quando der. Eu acho que em menos de um ano tudo volta ao normal, porque por mais também que não tenha conseguido, não vão conseguir vacina, enfim, que se eles conseguirem a vacina agora, eu falo que eles evoluíram de um jeito num ser humano que eu nunca Lógico, vi. Claro, é um Precisa processo de muito tempo. devagar, né? Entendeu? Então, eu acho que pela pressão mesmo, igual como você disse, dos cronistas, é o mais importante do menos importante. O futebol, para quem trabalha, é essencial a volta de qualquer esporte. Claro, Mas para quem é torcedor, mano, é entretenimento. lógico, sem Entretenimento dúvida. puro. Sem É dúvida, sem entretenimento mais dúvida. puro. Sem dúvida. Mas vamos voltar a falar aqui de Leeds, vamos falar agora do quadro que vai começar. Monte a seleção de todos os tempos da Premier League que você viu jogar do Leeds United. Só de jogadores do Leeds que você viu jogar. Você consegue Então, montar, Mauro? Olha só, eu tinha visto as lives dos outros jogadores e já me preparei. Tá? Eu já tinha me preparado. Aqui tem um problema, né? Aqui tem um problema. Se eu tiver que montar uma seleção que eu vi, basicamente é o time de 2000 que prestava, porque o que veio depois é muito ruim, né? Só que eu meio que preparei, assim, eu falei, cara, eu sei que vai me perguntar isso daí, e eu me ative, eu tem polêmicas na minha escalação, tem jogador que eu sei que não é dos mais queridos e tem jogador bom que ficou de fora. Mas eu tentei fazer uma mescla daquilo que eu vi. Então, evidentemente que a fase de ouro do Leeds United, que eu não acompanhei, que é o time do final dos anos 60, começo dos anos 70, até o time que foi finalista da Champions League, né? Então, todos aqueles caras, Billy Bremner, Jack Charlton, não tem como eu colocar esses caras porque eu não vi jogar. Então, eu fiz uma seleção mesclando alguns jogadores daquele time do final do começo dos anos 2000 com alguns bons jogadores desses anos mais recentes. E a minha seleção é seleção de videogame, tá? Só dá certo no videogame. É um 4-3-3 que esses caras, se botar pra jogar em campo, não vai rolar, mas no videogame rola. Mas é assim mesmo. Eu, por exemplo, eu torço pro Arsenal, mas, tipo, não adianta eu chegar e vou falar, eu vi o Vieira jogar, e olha que, tipo, é recente, eu vi o Bergkamp jogar. Não, eu comecei a acompanhar o time de 2006, 2007 pra cá. O time já tinha até vencido o famoso Invencíveis, mas, tipo, Sim. eu vou falar que eu vi. Mas eu vi o Henry. Eu não vi nenhum auge do Henry assim, mas eu sei que ele é importante pra caramba, mano. Muito. Mas, inclusive tem uma estátua linda do Henry na frente do Emirates lá. Se você tiver a oportunidade um dia de ir para Londres, não deixe de ir, porque é um estádio muito bonito e eu sou fã do Henry também. E eu fiz questão de tirar uma foto do lado da estátua dele, na frente do estádio do Arsenal. Depois você manda. Eu ia pra lá agora, mas a pandemia, ó. Estragou tudo, né? Eu ia passar 3 meses em Leicester, ali nas cidades, em volta. Legal. E depois eu ia pra Boston na minha pós, né? Na minha faculdade. Mas, legal. Pô, né? Faz parte. Não. Todos esses planos estão suspensos. Pô, tem um cara pedindo aqui que eu colocar o Rock Júnior na seleção. É sacanagem isso, tá? Não, porra, não dá, né, irmão? Ô, irmão, o Rock Júnior não rola, cara. Aliás,
Eu faço votos que o Rodrigo Moreno. Desculpa. Não, tudo bem. Faço votos que o Rodrigo Moreno destoe da história que o Leeds tem de jogador nascido no Brasil, porque o Roque Júnior e o Adrian são eleitos, estão sempre na lista dos 10 piores reforços do Leeds da história. Roque Júnior e o Adrian estão lá. Eu espero que o Rodrigo Moreno agora seja diferente, né? Não... O Adrian é aquele do Flamengo, né? O Adrian do Flamengo, é um absurdo. Ficou uma meia temporada lá, e ele tem um gif dele, que ele tomou uma falta. Sabe a falta que o Neymar sofreu na Copa, que saiu rolando, que virou gif? Tem um gif do Adrian. Ele pula, parece um peixe fora d'água, assim. Ele é uma falta que não foi das piores. Esse gif é bem famoso entre a torcida dos torcedores britânicos do Leeds, porque é ridículo, é absurdo. Então o Adrian é lembrado só por causa daquela falta que ele saiu pulando, assim, porque bola que é bom não jogou nada. O Roque Júnior ainda tem história no futebol, agora o Adrian, coitado. Sim, o Roque Júnior veio numa fase ruim, né? Ele veio pro Leeds quando o colapso financeiro já estava acontecendo, né? Então foi aqueles últimos times antes da queda para a Championship. Então ele já estava o time já estava numa descendência financeira e não deu certo. Ele já tinha uma boa história, já tinha uma, se eu não me engano, ele foi pro Leeds depois da Copa do Mundo, então ele era um campeão do mundo. Mas fiasco também, não deu nada certo. Tomara que o Rodrigo seja o destoante disso. Né? Nossa, eu ri demais. Ai, muito bom, muito bom. Mas e aí, tu falou que é um 4-3-3, como é que começa? É um 4-3-3. Quem é o goleirão disso aí? O goleiro é o Martin, né? Não tem como eu ser diferente. O goleiro é o Nigel Martin, porque foi o goleiro do time de 96 até 2003, 2004, mais ou menos. Paul Robinson era o reserva dele, e o Martin foi o reserva do Seaman, jogou Copa do Mundo, era o reserva do Seaman na seleção inglesa, e foi um baita de um goleiro. Eu confesso que, particularmente, eu também gostaria, se eu pudesse escolher mais um para reserva, por exemplo, eu colocaria o Kasper Schmeichel, que a única temporada que ele fez no Leeds ele foi muito bem. Só que, evidentemente, que ele é um cara que é 100% agora identificado com o Leicester, né? Campeão no Leicester, enfim, tá lá há muitos anos. Então ele é a cara, o goleiro que é a cara do Leicester é o Kasper Schmeichel. Mas antes de ir pro Leicester, ele fez uma temporada no Leeds e foi muito bem. Só que o meu goleiro é o Nigel Martin. Eu tenho cá pra mim que eu torço pra Inglaterra, né? Todo mundo sabe, eu torço pro Brasil. Assim, não é que eu não seja patriota, mas é a seleção que eu escolhi jogar, torcer. E eu acho que em 2002, se o Martin tivesse no gol, lá naquele famoso gol de cobertura, a gente não tinha perdido, não. Aquele gol que o estranho do Ronaldinho Gaúcho, né? Eu também acho que não. Pelo menos mais alto que o Seaman ele era, né? Então, talvez melhor colocado, ele não tinha tomado aquele chapéu do bruxo, né? E a dupla de zaga, quem é que seria, meu querido Mauro? Tá bom. Dupla de zaga... A dupla de zaga é controversa também. Eu seria louco se eu não dissesse que o melhor zagueiro que eu vi jogar no Leeds foi o Rio Ferdinand. É óbvio que foi. Né? Mas, por conta de toda a controvérsia que tem e do fato dele não ser um jogador querido, ele é visto como um traidor, por mais... trocou o Leeds pelo Manchester, né? Enfim... E no momento que o time... que a torcida ainda não tinha... O mundo não tinha se dado conta do problema em que o Leeds estava se enfiando quando ele foi vendido para o Manchester United, né? Eles acharam que o problema financeiro era muito menor do que na verdade era. Então ele foi o melhor zagueiro que eu vi jogar lá, mas sem sombra de dúvida. Mas não é a minha dupla, não está na minha dupla de zaga. Na minha dupla de zaga está o Lucas Radebe, né? Por conta de toda a história que teve no time, ficou 9 anos, 8, 9 anos no clube. É um cara que você não ganha o apelido de The Chief à toa, né? Então o cara era o chefe mesmo, era o líder, é o símbolo, tanto que ele é ligado ao Leeds até hoje, e por conta dele, ele é o responsável por batizar o Kaiser Chiefs, a banda, que é toda de Leeds e faz... todos são torcedores do Leeds. A banda se chama Kaiser Chiefs por causa do Lucas Radebe, porque o Kaiser Chiefs era o time que ele defendia na África do Sul, né? Então ele é o meu zagueiro. E o meu outro zagueiro, eu confesso para você que entrou pela cota. Entrou pela cota. Porque ele entra pelo esforço, porque é um cara que tá ali
já há muitos anos no clube, é o capitão do clube hoje, do time hoje. E ele é um bom exemplo da diferença que o Bielsa faz num clube de futebol. Porque o Liam Cooper, que hoje está, inclusive, não está treinando porque ele foi convocado para a seleção da Escócia, ele é um exemplo de um jogador medíocre de League One que o Bielsa transformou em um jogador razoável. Premier League. Jogador de Premier League. Né? É, Ele vai ser o capitão do clube na Premier League. Então o Liam Cooper entra na minha, mas por conta do esforço, é um cara muito dedicado, é um cara que está lá há muito tempo, é o capitão do time, está há muitos anos no clube. Então, e aquela coisa, roeu o osso muito tempo e agora está na hora de aproveitar o filé mignon, né? Então ele faz a minha zaga com o Radeb. Tá na hora de correr atrás de Agüero, Aubameyang. Exato. E os dois laterais aí, como é que ficam? Tá. O lateral direito, Gary Kelly, não tem como ser outro. Um cara que ficou 18 anos em um único clube de futebol. Ele só jogou no Leeds. E ele pegou absolutamente tudo. Ele foi do céu ao inferno, pro céu de novo pro inferno. Ele era juvenil, do Leeds campeão da primeira divisão em 92, fez parte de todo o time dos anos 90 que brigava por títulos na Inglaterra, fez parte do time que quase foi campeão europeu 2 vezes, né, pela Copa da UEFA e pela Champions League, caiu com o time para a segunda divisão, caiu com o time para a terceira divisão. Né? E é um dos jogadores, ele não só está na minha seleção, mas ele está no time de todos os tempos do Leeds, como lateral direito, não podia ser outro que não o Gary Kelly. A lateral esquerda é outra polêmica. Porque o lateral esquerdo melhor que eu vi jogar é o Charlie Taylor. O problema é que o Charlie Taylor foi muito porco com o clube. Né? Ele foi um filho da puta, com perdão da palavra. Ele foi um filho da puta. Ele foi um tremendo de um desgraçado. Porque quando ele estava no time que quase foi para os playoffs, ele forçou a barra para ser vendido para o Burnley. Né? Ele não quis renovar com o Leeds, ele não ia ficar. Mas ele não quis renovar com o Leeds para o Leeds poder exigir a multa de quem quisesse comprar ele. E ele se recusou a jogar nos últimos jogos daquela campanha porque ele queria forçar a transferência. Tanto que o Burnley depois deu uma compensação para o Leeds por fora. Pagou 6, 7 milhões de libras lá, mas porque ele não foi legal com o clube. Ele não quis renovar para o clube não pagar, não receber a multa quando ele fosse vendido, e ele acabou saindo de graça praticamente. Então, mas disparado foi o melhor lateral que eu vi jogar. Então o Charlie Taylor está na minha seleção. E respondendo o rapaz que colocou aqui, eu vi que colocou o Woodgate. O Woodgate é óbvio que também é. Se eu for ver por qualidade, ele e o Ferdinand foram os melhores zagueiros que eu vi jogar no Leeds. Ele não pôs o Ferdinand, mano. Não adianta não. Não, pra mim, na minha seleção, no meu Leeds vale a lealdade. Ferdinand e Woodgate, não. O Ferdinand que entre na seleção do Manchester United e o Woodgate que entre na seleção do Tottenham ou do Newcastle. Mas vamos lá, vamos pro meio campo. E esse triângulo aí, como é que você ia formar? Eu não posso deixar de fazer a contenção de colocar como volante o Calvin Phillips. É um absurdo não ter esse cara na minha seleção. Ele também é mais um exemplo de jogador que era desse nívelzinho quando subiu para o time titular, e com o Bielsa ele é um volante de seleção da Inglaterra. Então é absurda a evolução dele. Ele representa bem aquilo que eu falei, de você sair do patamar de 13º da Championship para ser campeão e jogar a Premier League. Então o Calvin Phillips para mim é o meu volante. Meus dois meias, o outro vai na mesma onda do Phillips, que é o Pablo Hernandes. Não tem como deixar de colocar o mágico, o Spanish Magician na minha seleção. Porque ele representa esse ressurgimento. E ele é um cara diferente. Ele é um cara que... O Pablo Hernandes, eu lembro que eu costumava falar quando o Alex resolveu encerrar a carreira de volta aqui em Curitiba, no Curitiba. Eu lembro que meu irmão comentou comigo, falou uma vez. Ele falou: o Alex não precisa jogar bem. O Alex ganha jogo.
E o Hernandes, ele é mais ou menos a mesma coisa. Ele não tem mesmo físico, ele tem 36 anos já. Aliás, o Leeds precisa desesperadamente achar alguém para ter de suporte para ele na Premier League, porque ele é um cara que não aguenta mais, o físico dele não é já está no final da carreira dele, mas ele é um cara que ganha jogo. Ele ganhou jogos esse ano na subida do Leeds. E ele muda jogos. A gente estava passando um perrengue desgraçado contra o Fulham, ele entrou, o Leeds fez 2 gols, venceu por 3-0 de uma maneira incontestável. Ele fez o gol contra o Swansea aos 49 do segundo tempo, que acabou sendo o gol do acesso. Então ele é um cara que muda jogo. Né? Não precisa entrar também, jogar o jogo todo. Jogar o jogo. Mano, põe ele no segundo tempo, 40, sim, olha o jogo, vê, tu enxerga na hora que tu entrar. E só avisando rapidinho o que tu falou, eu ouvi ontem que o Jack Wilshere foi meio que sondado também no Leeds e no Inter Miami, né? Sim. A especulação tem de monte, né? A gente tem especulações as mais variadas, até porque todo mundo fica de olho no dinheiro do time que subiu, né? Então, e a imprensa inglesa, nesse ponto, ela é pior do que a nossa, né? Eles ficam especulando de um jeito completamente absurdo. Então, a gente vê muita especulação. O que teve de especulação que se transformou, que foram mais consistentes, que transformaram em realidade de reforço para o Leeds mesmo, foi o Moreno que veio e o Robin Koch que veio hoje. Deve ser anunciado nas próximas horas. Ele está em Leeds fazendo exame para ser o zagueiro titular, né? Ele era do Freiburg para ser o zagueiro titular no lugar do Ben White. Então, eu estou particularmente desesperado por uma notícia de um rumor de um meia. Porque o Paulo Hernandes é isso mesmo, ele não vai jogar o jogo inteiro, ele não vai jogar todos os jogos, mas ele é o cara que quando ele joga, quando dá a bola para ele, se ele tem espaço, ele ganha jogo. Ele ganha jogo sozinho. E o companheiro dele, aí que eu falei, é o outro polêmico também, porque parte da torcida não gosta dele, não por causa da saída dele do Leeds para o Liverpool, mas por conta do depois. Mas como pessoalmente é um cara que fez eu torcer para o Leeds, o Harry Kewell não pode ficar fora da minha seleção. Né? Ele é um cara controverso, a torcida não é simpática a ele, porque ele acabou no final da carreira indo jogar no Galatasaray. E o Galatasaray tem uma história com o Leeds que é pesada, é ruim, é uma antipatia que para muitos é muito pior do que o que a torcida sente pelo Manchester United ou pelo Millwall ou por times locais, né? Não sei se você sabe da história, ou se dá para... Né, não sei. Então, é a história dos torcedores... Isso, dos torcedores que foram assassinados em Istambul, enfim, né? E o Kewell foi pro Galatasaray, beijou a camisa do Galatasaray, e ele era jogador do Leeds quando os torcedores foram mortos, né? Então, a torcida tem uma antipatia muito grande por ele, mas no meu time ele joga porque foi o que me fez torcer pelo clube. Acontece, né? Infelizmente, sim, como você falou, tem um que você perdoa, outros não, né? Lógico. E ele é jogador, ele foi um jogador profissional, ele foi jogar no time que quis pagar para ele, e ele tá mais do que certo. Eu não tenho esse tipo de vaidade, melindre, eu não, para mim, deixa pra lá. E o seu trio de frente, quem seria, meu querido Mauro? Meu trio de ataque não joga junto nunca. Aliás, 2 deles jogaram juntos, mas os 3 não dá muito certo. Meu primeiro atacante é o Luciano Becchio, que foi pra mim o melhor sul-americano que eu vi jogar no Leeds. É um cara, jogador era jogador de grupo mesmo, de elenco, jogador não era craque de bola, nada disso. Fazia gol pra caramba, ajudava muito o time e estava no time numa fase horrorosa. Que ele foi o atacante titular do clube na terceira divisão, na League One, né? Então, tanto ele quanto o meu outro atacante, que é o Jermaine Beckford, entram por conta disso. Eles pegaram um rabo de foguete desgraçado na League One e tiveram que desenrolar e foram muito bem. Tanto que o Beckham saiu do Leeds para o Norwich para jogar a Premier League
e o Beckford saiu do Leeds para o Everton para jogar a Premier League também. Então, o Beckford é responsável pelo momento, antes dessa subida do Leeds da Premier League, ele foi responsável pelo momento de alegria que eu tive no clube nos últimos 15 anos, que foi o gol contra o Bristol Rovers, que fez o time subir da League One para a Championship. Eu acordei meu pai, eu acordei o prédio naquele gol. Eu berrei desesperadamente. Então o Beckford mora no meu... E ele foi o cara que fez o gol contra o Manchester United no Old Trafford e eliminou o Manchester United da Copa da Inglaterra, quando o Manchester é o Manchester e o Leeds era o Leeds da terceira divisão. Então o Beckford mora no meu coração, por isso, eternamente. Então ele e o Beck são os dois jogadores que jogam no meu ataque, junto com o Mark Viduka, porque também, pelo mesmo motivo do Kewell, eu não posso deixar de fora os Wizards of Oz, né, que chamavam, que é os Mágicos de Oz, por causa da Austrália, ele e o Kewell. Então, o Viduka tem eu acho que pelo menos uma vez por mês, eu entro no YouTube e ponho lá, Liverpool 3, Mark Viduka 4. O Leeds estava perdendo o jogo por 3-1, o Viduka fez os 4 gols do Leeds e ganhou o jogo sozinho. É maravilhoso, aquilo me dá um saudosismo absurdo. Então a minha equipe o meu trio de ataque é Beck, o Beckford e Viduka. Ficou bom, ficou espetacular. Misturou um pouco de clubismo e misturou alguns jogadores que mesmo você meio que não querendo pôr, mas que tinha que pôr por causa da história, que são bons mesmo, né? Sim, sem dúvida. Não dá pra deixar os caras de fora. Mas eu entendo, todo mundo, entendo quem reclamou que o Woodgate não tá, o Ferdinand não tá, é óbvio que esses caras são bons pra caramba, né? Mas como eu falei, se eu for pegar um time que era semifinalista da Champions League, com um time que jogou a terceira divisão, eu vou escalar o time inteiro de 2001. Não tem muito que... ainda. Não, eu consegui mesclar, deu uma boa mesclada ali. Mas esse foi o Leeds que eu vi que me encantou mais. Meu querido Mauro, como você acompanha também as lives, sabe que eu peço um número, né? Sim. E me fala aí o número de 1 a 23. Eu não vou falar os números que já foram escolhidos. Aí, eu também não sei todo. Então, se você falar o número e não tiver escolhido, aí eu aceito aqui. Senão eu falo para escolher outro, tá? Tá bom. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com o número... Como o Rodrigo Moreno deve ganhar a camisa 9 esse ano, eu vou ficar com o número que provavelmente vai ser do Bamford, que é um cara que é muito, no mínimo polêmico entre a torcida, porque uns amam, outros odeiam, inclusive fora daqui na Inglaterra. E ele deve ficar, como o Moreno deve ficar com a 9, o Bamford deve ficar com a 18, então eu acho que eu vou escolher o 18. Beleza. Número 18. Tá suave, número 18. Tranquilo. Meu querido, eu queria até falar mais uma coisinha aqui contigo, mas estamos chegando a 57 minutos. Vou ver se rapidinho você consegue. Tá. Quais os 3 maiores clubes da Inglaterra? Ou seu top 5? 5 ou 3? Rapidão. Oi? Fala aí, vamos ver. O Liverpool é o maior clube da Inglaterra, não tem como dizer. Eu peso muito as competições europeias, eu acho que o Liverpool é o maior time inglês. É um time de muita tradição, muito pesado, enfim. Eu não tenho como não colocar o Liverpool em primeiro lugar. Não tenho como deixar o Manchester United de fora, também seria loucura se eu fizesse uma coisa dessa, né? Não tem. Depois é uma coisa complicada, porque se eu for ver localmente, internamente, digamos assim, dentro do Reino Unido, dentro da Inglaterra, o Arsenal é um baita de um time tradicionalíssimo, campeão zilhões de vezes, né? Só que campeão ali, né? Eu acho que nesse aspecto não dá para você deixar de fora o que o Forest fez, né? Um bicampeonato europeu. É uma coisa bem complicada. Como você falou que eu posso colocar 5 clubes, eu já digo, eu não vou pôr o Leeds entre os 5, tá? Não vou mesmo, porque eu não sou maluco desse jeito. Mas eu coloco o Liverpool, coloco o Manchester United, coloco o Arsenal, coloco o Forest. E aí o quinto... Não é o Chelsea, não é o Manchester City. Só digo isso pra você. Não, bem. Nunca vão ser. Nunca vão ser. Nunca vão ser.
estamos chegando aqui no final. Eu queria agradecer. E eu queria agradecer, meu querido, caiu aqui rapidinho. Eu queria agradecer de montão, mano. Muito obrigado aí pela live maravilhosa. Porra, eu que Por agradeço. essa resenha. Desde já, venha ser convidado a participar dos nossos queridos podcasts, enfim. Deixe Sempre que suas vocês redes sociais, quiserem. tem 30 segundos aí, meu querido. Então, ó, o pessoal aí que quer seguir, siga @LUFC Brasil, siga o Bate-Bola Inglês. Se quem quiser me adicionar é @Mauro Krais com K. Fique à vontade também. E todos os seus